Fala aí, meus queridinhos. Boa noite, gente. O campeonato espanhol começa para o Barcelona, porque ele já tinha começado na sexta-feira com outras duas partidas. Começa para o campeão, como foi boa parte da temporada passada, né? Com um bom jogo, com vitória, com golaços e também com algo que acontece na Espanha, em todo lugar do mundo, polêmicas de arbitragem. Vitória sobre o Mallorca por 3-0 é um jogo sem muita história, porque com 30 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Barcelona, e aos 40 do primeiro tempo estava 2-0 para o Barcelona e 11-9 dentro de campo. Virou um grandíssimo treino no segundo tempo, fazia muito calor em Mallorca, muita umidade também, isso também tirou o ritmo do jogo. Então existe pouco o que avaliar sobre detalhes táticos que o Barcelona vai mudar para essa temporada, sobre se vai melhorar a linha de marcação para evitar que os adversários tenham tantas jogadas de cara a cara, se vai atacar diferente, se o Lamine Yamal vai receber mais bolas ou não. Ainda tem muito pouco para avaliar disso tudo. O que dá para ver é que no segundo tempo, uma mudança tática quando entrou o Dani Olmo, que o Rafinha foi jogar de meia e o Dani Olmo e o Ferran jogando de dois atacantes, né? E o Rafinha muito perto do Lamine Yamal, com o lado esquerdo todo por Baldé, uma pequena novidade tática que o Barcelona mostrou nesse jogo, mas ainda vamos ver se isso vai acontecer mais vezes, se é um plano do Hans Flick para a temporada ou não, e um jogo também mais competitivo para a gente poder avaliar. Ainda sobre atuações do Barcelona, o Lamine Yamal é um demônio, é endiabrado. O primeiro lance dele no campeonato, basicamente, a bola que ele pega para cima do marcador e a caneta que ele dá para ir para a linha de fundo, e o tanto que era difícil de parar o Lamine, que gerou muito para ele, gerou muito para os companheiros também, o passe para o Rafinha fazer o primeiro gol do Barcelona na partida, o golaço do Lamine, as muitas jogadas que ele tentou, ou para ele ou para os companheiros que não conseguiam. Um jogador muito mais ativo, eu já disse aqui num vídeo na semana passada, mais rápido, mais forte, e vai ser mais difícil de parar o Lamine Yamal nessa temporada. O Mallorca sofreu muito com o Lamine, todas as vezes que ele recebia não dava para saber em qual velocidade ele ia arrancar, para qual lado ele ia sair, e agora também usando mais o pé direito. Ainda usa muito o pé esquerdo, mas usando mais o pé direito também. A gente está vendo um jogador que acabou de completar 18 anos, o Lamine ainda tem muita margem de progressão, porque ainda é um jogador em formação, apesar de já ter feito tudo que ele fez ainda como menor de idade, é um grandíssimo fenômeno mesmo do futebol, e que hoje acabou com um golaço no último lance da partida. Merecia um gol Lamine por tudo que ele jogou, ele termina com um gol e uma assistência. Não tem muito mais o que falar de jogo, né? No segundo tempo o Barcelona fez muitas mudanças para poupar os titulares, para começar a dar rodagem para Dani Olmo, para dar oportunidade para o Joffre na esquerda, e para poupar alguns jogadores, como por exemplo o Pau Cubarsí, que é um jogador também em idade de formação, então na temporada passada já era substituído em algumas partidas, aconteceu agora de novo, dá um pouquinho de minutos para o Rashford também no segundo tempo, basicamente uma sequência de pré-temporada. Tudo isso para chegar nas polêmicas de arbitragem, que eu acho que são jogadas polêmicas, mas que eu acho que o árbitro acertou. Teve mais trabalho do que o normal, teve mais lances interpretativos capitais do que o normal, mas eu acho que houve acertos dos árbitros em todos os lances capitais desse jogo. E olha que eu fico muito tranquilo para falar isso, porque normalmente o torcedor do Barcelona não gosta das minhas análises de arbitragem, acha que eu tenho critérios diferentes quando eu vou analisar um lance de arbitragem, um jogo do Barcelona, em relação a outras equipes. O primeiro lance polêmico é o gol do Ferran Torres. Tem uma finalização do Lamine Yamal, a bola acerta o rosto do Halil, se eu não estou enganado, ele cai na área, a jogada continua. Alguns jogadores, especialmente do Mallorca, disputam mais ou menos ou param de disputar a jogada, achando que o lance deveria parar, ou por fair play do Barcelona, ou porque o árbitro pode parar o jogo quando existe uma pancada na cabeça, por um protocolo de concussão. O árbitro pode parar ou não parar. O certo é que quem erra para mim nesse lance são os jogadores do Mallorca. Se o árbitro não para, você não pode parar de jogar. Se o árbitro não apita, você não pode parar de jogar em momento nenhum achando que ele deve ou que ele vai apitar. Existe a prerrogativa do árbitro de pensar que o cara se machucou, foi uma bolada forte o suficiente, pegou em cheio, tem que parar porque é perigoso uma pancada na cabeça, ou não. O jogador pode receber uma pancada na cabeça, não ser tão forte assim, e tentar ganhar tempo, reorganizar a defesa para continuar o jogo. O árbitro interpretou da maneira com que ele interpretou, felizmente não era nada sério mesmo, né, com o jogador do Mallorca, mas eu acho que o erro está nos jogadores do Mallorca em terem parado. Acho que eles deveriam ter disputado a jogada até o final. Foi um lance muito esquisito, nem os jogadores do Barcelona me pareceram, num primeiro momento, comemorar com tudo que normalmente se comemora um gol. Na dúvida se o gol ia valer ou não, se o lance deveria ter sido parado ou não, mas eu acho que o maior erro de todos, do árbitro, é interpretativo. Deve ou não parar o lance, nem sempre quando o jogador recebe uma pancada, uma bolada no rosto,
e cai dentro da área, o jogo deve parar. Nem sempre. O árbitro tem que interpretar se ele está ganhando tempo ou não, se ele está querendo que a defesa se reorganize ou não. Os jogadores do Mallorca não podem parar. Para mim, o maior erro são dos jogadores do Mallorca. Depois vem o cartão vermelho do Manu, uma arrancada do Lamine Yamal. Ele faz uma falta, parando um jogador em progressão, que estava em direção ao gol, sem disputar a bola basicamente. O Lamine já tinha passado por ele e ele toca o Lamine por trás com a intenção de fazer falta. É um cartão amarelo de manual. Você pode até discutir que o árbitro poderia não querer estragar, entre aspas, o jogo, expulsar um jogador aos 30 minutos do primeiro tempo, tentar dar uma administrada ali. Até pode existir esse tipo de interpretação ou de argumentação. Mas o fato é que foi uma falta para cartão amarelo de um jogador que já tinha cartão amarelo e que deveria ter evitado parar a jogada do Lamine Yamal. É um cartão bem aplicado. E depois o cartão vermelho direto para o Muriqi. É uma jogada no alto que ele acerta o rosto do goleiro do Barcelona. Quando o jogador vai disputar com o pé uma jogada que está a 1,80 m de altura, qualquer coisa pode acontecer. Tendo ele intenção ou não, querendo ele alcançar a bola, achando ele que vai chegar antes. Não acho que o Muriqi foi para fazer uma falta para dar um chute na cara do João Garcia. Mas o jogador que levanta o pé nessa altura, que é muito desproporcional a uma jogada onde se deve disputar com o pé, ele está correndo o risco de que qualquer coisa pode acontecer. Tendo intenção ou não, o Gregore foi expulso no primeiro lance de uma final de Libertadores porque ele foi disputar com o pé uma jogada que não deveria ser disputada com o pé. O Muriqi faz a mesma coisa e o cartão vermelho não tem discussão. Acerta em cheio o rosto do goleiro do Barcelona. A foto é pior que o vídeo, tá? Quando você vê a foto do pé no rosto é pior do que o vídeo, é uma jogada mais rápida, mas que acerta, acerta. Então, tem que expulsar. É um lance de cartão vermelho também de manual. O pé com a sola do pé acertando o rosto do jogador adversário, onde o pé não deve estar. Não é uma jogada para disputar com o pé. Assim como, por sorte, o jogador do Mallorca não teve nada no lance do gol do Ferran Torres, que poderia ou não ter sido paralisado. Por sorte, não pega tão em cheio assim e com tanta força no rosto do João Garcia, porque podia estragar o rostinho do goleiro do Barcelona. Então, é um lance para cartão vermelho. É um jogo que o árbitro teve mais trabalho, como eu disse, mais difícil para o árbitro, mas que eu acho que as decisões foram acertadas. De jogo, não dá para dizer muito se o Barcelona vai ser a mesma coisa da temporada passada, se vai ser mais, se vai ser menos, porque a gente viu 30 minutos de futebol e depois virou um treino das duas equipes, né? Um treino mais feliz para o Barcelona do que um treino mais feliz para o Mallorca. Se for muito chato, e de vez em quando eu sou chato, dá para dizer que o Barcelona, com 2 a mais, atacou mal uma defesa de bloco fechado, né? Quando o Mallorca tinha um bloco mais ou menos médio, que jogava um pouquinho mais avançado, e o Barcelona tinha um pouquinho mais de espaço, o Barça atacou melhor. Quando o Mallorca teve 2 jogadores a menos e se fechou basicamente na sua área, o Barcelona teve mais dificuldades de marcar, embora se a gente for ver as estatísticas do jogo, o Barcelona finalizou 24 vezes, teve um XG, né, probabilidade de gols, de 2,14, 8 chutes foram no gol, 8 chutes foram no alvo do Mallorca. Muitos não foram e muitos passaram com muito perigo ao gol do goleiro do Mallorca. Uma vitória tranquila do Barcelona, que poupa jogadores, que continua em ritmo de pré-temporada até a partida da semana que vem, quando o Barça entra em campo pela segunda rodada. Começou uma temporada que vai ser muito longa para o Barcelona, então é claro que não vale a pena você ficar com o pé no acelerador a 150 km por hora, porque você sabe que vão ter muitas curvas, quebra-molas, que você vai precisar trocar a marcha muitas vezes e que não vale a pena forçar tanto o carro logo no início assim. Por isso o Barcelona fez muito bem em administrar o jogo no segundo tempo, ao invés de sair para uma goleada impiedosa, que em termos práticos não ia fazer muita diferença, e a pré-temporada é bom que ninguém se machuque. É isso, meu povo. Bom final de semana para vocês, hein? Se você chegou até aqui e gostou, faz favor de deixar um like e se inscrever no vídeo, porque ajuda muito quem tá gravando isso para vocês num sabadinho de noite, quando tá tendo festa de graça aqui em Barcelona. Valeu, gente. Até mais, hein? Tchau, tchau.